Pode ser geração eleita, rompendo em fé? Estamos aqui em mais um episódio do GJCast. Eu quero agradecer pela sua presença, né? Estamos aqui com o Rony. Isso aí, pessoal. Pastor Rony por aqui. Estou muito feliz de encontrar você por mais esse podcast. Eu tenho certeza que o que vai ser entregue aqui nessa mesa será sobrenatural. Fique ligado conosco. Não deixe de curtir, comentar, espalhar para mais pessoas, né? Quando você deixa seu comentário, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante. Então ele entrega para mais pessoas. Então deixe seu comentário. Nós vamos conversar aqui, né? Durante o vídeo e o vídeo rodando. Pode comentar, fica à vontade. É isso aí. E eu gostaria de falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, que nos ajudam nesse projeto. E queremos iniciar pela Gustacar. O que é a Gustacar? Uma agência de veículos que tem realmente entregado um produto de qualidade e preço baixo. Se você está precisando de um carro para poder viajar com a sua família, vai lá na Gustacar. Eu tenho certeza que você vai achar aquilo que você precisa dentro do seu bolso e aquilo que realmente traz uma alta performance para aquilo que você espera. Então, precisou de um carro? Gustacar. Também estamos com o patrocinador Docerias Kings, né? Um dos melhores doces da região. Tem doce para festa, bolos, agora com a novidade de bolos, né? Então, se você precisar de docinho para festa, bolos de aniversário, entre em contato, vai estar aqui tudo na descrição, tudo certinho, e colabore com esse colaborador. E para finalizar, gostaria de falar também sobre o estúdio de beleza Amanda Salles. Essa que tem desenvolvido muito a sua especialidade com cabelo, progressiva, tudo relacionado à atitude de beleza com o cabelo, ela tem a especialidade. Então, pessoal, precisou de fazer um novo visual, Amanda Salles, eu tenho certeza que você, mulher, vai ficar muito mais linda. E você que é homem, não deixa de deixar a sua esposa, a sua companheira mais linda ainda. Para isso, Amanda Salles. Aqui vai estar toda a descrição do endereço, a descrição do contato, agende seu horário e não perca esse momento de deixar a sua esposa ou se tornar ainda mais linda. Estamos aqui com um convidado especial, né? Pastor Júlio Nery, representante do Copib, né? Presidente. E eu vou deixar para ele falar mais sobre ele. Bem, gente, estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, eu estou, né? Eu não sou. Estou presidente do Conselho de Pastores de Ibirité. Pela misericórdia de Deus, nós lecionamos também no curso de capacitação teológica que o Copib tem. Pela misericórdia de Deus, também trabalhamos na Câmara Municipal de Ibirité. Enfim, e sou secretário-geral da IBMEP, que é o ministério ao qual eu pertenço da Igreja da Bíblia. É pouca coisa e muita responsabilidade diante de Deus. É isso aí, pessoal. E estamos aqui felizes em recebê-lo. Se sinta à vontade nessa mesa. É um prazer receber o senhor aqui. O senhor, o trabalho que o senhor faz, o senhor vai explicar melhor aqui, mas já é uma referência. Eu tenho certeza que Deus ainda vai te usar muito mais do que Ele já tem te usado. E para a gente te conhecer melhor, pastorzão, gostaria de perguntar ao senhor como é que foi o seu encontro, como que foi a sua chamada, como é que você realmente se converteu. Explica um pouquinho para nós e para os internautas, para a gente conhecer melhor o senhor. E, na verdade, eu era coroinha de padre. Fui confrade da Conferência São Vicente de Paulo da Igreja Católica e tive diversas funções na Igreja Católica desde criança, preocupado com o social, preocupado com o próximo, e eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar com pessoas carentes, com pessoas que tivessem necessitadas de um apoio, de um carinho, e eu tive tudo isso lá. Até que um belo dia me convidaram para ir para uma festa, eu e meu irmão, inclusive é pastor também. Glória a Deus. Pastor Fernando Nery. E nós fomos nessa festa. Até então não sabia o que era evangélico, o que era cristão, o que era... enfim, a gente tinha horror a crente, para ser bem sincero. Já havia um preconceito ali, né? E grande, ainda mais por eu ser coroinha de padre. O último lugar que eu ia seria no culto evangélico. E nós fomos, eu e meu irmão, achando que a gente estava indo numa festa mesmo, onde ia ter discoteca, rock e bebida e tudo mais.
e era numa casa. E quando nós chegamos nessa casa, e muita gente lá fora, de repente todo mundo entrou para dentro, e falei com meu irmão, Fernando, ó, vamos entrar para dentro, que... E na época, no interior, tinha um negócio chamado penetra. Se você fosse numa... Eu acho que isso aí evoluiu até hoje. Já tem ainda. Se não vai na festa, é penetra, se você não foi convidado. E quando eu entrei, que eu coloquei o pé dentro desse local, que eu olhei à minha frente, tinha um senhor muito parecido com um cantor da época chamado Agnaldo Timóteo, e a voz dele também idêntica do Agnaldo Timóteo, e ele estava cantando uma música muito bonita. Eu esqueci do meu irmão, esqueci até das meninas que a gente estava de olho ali, e fui lá para frente sentar, e fiquei em frente a esse moço, e ele cantando, e ele cantava Cristo é realidade. E eu achei muito bonito, e tudo que ele fazia, eu fazia. Ele batia a mão, eu batia, ele levantava a mão, eu levantava. Enfim, tudo que ele fazia lá no... Hoje eu sei que é um altar, mas na época eu não sabia, eu também fazia. E assim que terminou aquilo ali, aí eu descobri que eu estava com um pastor evangélico. Falei, será que isso aqui que é a igreja evangélica? E acabou o culto ali, que hoje eu sei que era um culto, e eu cheguei perto dele e falei com ele, como é que eu faço para mim ser pastor igual o senhor? É porque eu vou fazer as missas lá, eu vou falar com o Padre Francisco, era o padre a qual eu servia, eu vou falar com o Padre Francisco e para a gente animar aquela missa lá não é alegre igual aqui não. Tá muito parada. Tá muito parada, tá muito tradicional. E eu vou alegrar aquele povo lá, porque é bacana. E o pastor então me abraçou e falou comigo assim, eu tenho certeza, se você entrou aqui hoje, porque Deus tem um propósito na tua vida. De repente, quem sabe, um dia nós não vamos encontrar no altar e você, pastor de igreja. E eu fiquei muito empolgado, muito emocionado e fui embora pensando naquilo. Até um dia que alguém bateu na nossa porta, na nossa casa, para evangelizar, eles estavam fazendo evangelismo, e eu e minha mãe atendemos, e era um senhor louro, de olhos claros, com uma filha muito bonita, um rapaz também, filho dele, muito simpático, a esposa dele. E eu descobri que o nome do moço era John Noel Quila. E ele evangelizou e eu falamos com ele, não, nós somos católicos e de jeito nenhum nós não podemos aceitar crente aqui dentro e vocês são herege e tal. E ele virou na altura do campeonato e falou assim conosco, lá na cidade de Itabirito, mas eu também sou católico. Eu falei, como assim? Eu sou de Bíblia na mão aí. Então ele, quando ele disse que ele era católico, ele quebrou aquele preconceito, quebrou aquele tudo. Quebrou a barreira, né? E ele tinha dificuldade para falar, porque ele tinha vindo recente da Inglaterra. Então, assim, aí minha mãe convidou ele para entrar, e a gente conversando, nós conversamos e tal, e ele nos convidou para ir no culto. E tinha uma cruz na igreja lá, ainda tem, ainda me parece, uma cruz na igreja, quando nós fomos no culto, que hoje também eu sei que é um culto. Pô, é engraçado, é igual nós mesmos. Pode ter até cruz aí. E nós entramos e esse rapaz e essa moça estavam cantando lá no louvor, e um louvor muito bonito. E claro, como jovem, eu olhei mais para a moça do que para o rapaz. Coração já queimou ali naquele momento. Queimou ali. Eu falei, aqui é bacana mesmo. E acabou que ele pregou. A minha mãe tinha sofrido muito com espiritismo, com obra de macumbaria, e nós aquebrantamos e aceitamos Jesus como Salvador. Ali então foi a minha primeira experiência com esse pastor, com a família desse pastor, e pouco na frente que eu descobri que o filho desse pastor estudava na mesma escola que eu estudava. Olha para você ver. Na cidade de Aí Itabirito. para o senhor ver que o Senhor Jesus ele já estava armando as estratégias para realizar esse encontro. Eu costumo dizer, pastor, lá na nossa igreja, que primeiramente as pessoas convertem as pessoas. Elas confiam nas pessoas, porque elas não conhecem o Jesus que a pessoa prega. Ela conhece a pessoa. E se a pessoa emana Cristo, automaticamente ela vai querer conhecer quem é esse Cristo. E essa é uma das táticas, né, que é ensinado na escola evangelística. Exatamente. Né? Que não tem como você chegar já na pessoa, já empurrar Jesus da goela abaixo. Não, primeiro você tem que fazer palavras de conhecimento, conhecer ela, né, trocar um assunto, conversar com ela, né? E isso é bem relevante, a gente tá falando, né? Que nem aquele cara, ele falou com você uma palavra e quebrou todo um clima.
Para mim e para minha mãe. Quebrou todo o clima. E o melhor de tudo estava por vir. Quando eu descobri que os filhos dele estudavam na mesma escola que eu estudava, ainda tem essa escola lá, na cidade de Itabirito, e fizemos amizade e começamos a caminhar juntos. Me ensinaram a cantar, claro que eu não sou cantor, mas os hinos, eu aprendi os hinos, e eu ia para a casa deles, eles iam lá em casa, nós íamos para o monte junto, e foi uma aprendizagem maravilhosa, até um dia que no monte, o irmão João Batista, que hoje é o pastor João Batista, da cidade de Itabirito, ele disse que Deus tinha mostrado para ele que Deus tinha um plano e um propósito na minha vida. Aleluia. E aquela família que dirigia a igreja ali, eles iriam para outra cidade. Ou seja, eles ficaram lá um tempo, fundaram a igreja lá, estabilizaram o ministério, mas ele com certeza ia para outro lugar. Sim. Para fazer o mesmo trabalho. Para fazer o mesmo trabalho. Sim. E o que aconteceu? Ali nossos caminhos se distanciaram, né? Aí pouco depois eu vim para Belo Horizonte, fiz seminário, eu fui para um seminário, estudei no Instituto Seminário Bíblico Mineiro e também no Instituto Pastor Medeiros. E aí, meu querido, o que nossos caminhos fizeram? Se distanciaram. Até um belo dia que eu ligo a minha televisão e o meu amigo que estudou comigo, que frequentou a minha casa, que é amigo mesmo, e que eu queria muito namorar a irmã dele. A irmã? A irmã dele. Era muito bonito. Quem não queria? Todo mundo tinha uma revelação que... Deus me mostrou que Deus tem um propósito. É de Deus. Tinha jovem que ia para o monte para orar, para poder casar com a irmã dele. E aí, eu falei, está parecendo com o Davi. Só que a televisão mudaram o nome dele. A mídia mudou o nome dele e passou a chamar ele de David. E aí você descobre que o meu amigo Davi se transformou em nada mais, nada menos que o David Quilla, que você conhece. Cara. Que isso? Então, o pai do David Quilla foi meu primeiro pastor, John Noel Quilla, e a irmã missionária Sandra, que é a mãe dele, foi que nos ensinou os primeiros passos, eles nos ensinaram os primeiros louvores, e encontrei algumas vezes na caminhada aí com ele, e posso dizer que Deus tanto levou ele para o ministério, como me levou também. Então foi assim que nós conhecemos Jesus. Eu creio que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Com certeza. Então, pra você ver, olha como que Deus, ele trabalha, né? Hoje, né, o senhor já é pastor do Copib, né, presidente, né, já impactando uma região, trazendo aquilo que lá atrás, né, foi ensinado, que por causa de uma conversa, por causa de um quebra-gelo. Exatamente. Hoje o Senhor, ele pôde completar a obra que ele, né, tem para nós. Isso é muito lindo. E o interessante, sabe o que é? É porque às vezes, né, isso que aconteceu com o Senhor, ele deu valor à alma do Senhor. O que eu tô querendo dizer? Muito. O que eu tô querendo dizer? Às vezes, pastor, até não assusta o que eu vou dizer, mas às vezes, Satanás, o nosso inimigo, ele dá muito mais valor à alma do que nós. Eu falo em questão de investir na obra, na alma. Porque às vezes nós não... o irmão tá lá, não, eu tô com preguiça, eu não vou pregar pro irmão, não vou falar, não vou sair de casa na minha folga. Não, Satanás, ele não tem isso. Se ele quer aquela alma, ele corre atrás até alcançar. E nós temos que dar o valor que o Senhor deu para nós também. Então eu costumo dizer até assim, as pessoas até assustam um pouco, eu falo assim, pessoal, não se contente em apenas ser salvo, mas seja um instrumento de salvação na vida do outro. E foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor. Esse rapaz, ele foi um instrumento de salvação. É lógico que quem salvou o Senhor foi Jesus, mas ele foi um instrumento ali, uma ferramenta que fez o Senhor alcançar Cristo. Isso é muito interessante, porque nós aprendemos que precisamos amar ao nosso próximo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o que é isso? Se somos salvos, queremos também salvar o outro. E esse instinto, né, de missionário, ele tem que estar no coração de todo cristão, ele tem que estar introduzido no ser, para que o amor à alma se expande e o reino ainda cresça mais do que ele já vem crescido, né? Você concorda, Dá? Ou seja, né,
como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. Com certeza. Como crerão, né, se de ninguém nada ouviu. Então, esse é o nosso chamado, é isso que o Senhor tem para nós, né? Biblicamente, né? É apresentar, é dar essa boa notícia. Exatamente. Por isso que chama Evangelho. Exatamente. E nós gostaríamos de saber, sabemos que hoje o senhor é pastor também lá na Igreja da Bíblia, né? Fala um pouquinho sobre a igreja do senhor, que o senhor congrega, como o senhor chegou até lá. Explica um pouquinho para nós, como foi essa caminhada. A Igreja da Bíblia na minha vida foi também algo sobrenatural. Eu frequentava o ministério, mas eu tinha um certo conhecimento com o presidente da Igreja da Bíblia. Eu estou falando de 25 anos atrás, aproximadamente. E um moço muito simpático, simples, humilde, pastor Francisco, que é o fundador da nossa igreja, e ele me convidava para ir para o culto e eu falava com ele: pastor Francisco, a minha igreja, eu não posso sair de lá não, a minha igreja é muito grande. E a gente tinha aquele preconceito também dentro do ministério, que eu não vou citar o nome por questão de ética, em relação às outras denominações, e isso era ensinado para a gente, e a gente acaba que vivia isso. Até um dia que o pastor Francisco falou: pois é, mas eu tenho uma notícia boa para você. Você não morre sem congregar na nossa igreja, porque Deus tem um propósito na sua vida. Profetizou ali com... Ele profetizou há 25 anos pra atrás. você ver, cara. 25 anos depois, nós estávamos em Mário Campos, na cidade de Mário Campos, vim para o bairro industrial e eu passei na porta da Igreja da Bíblia, lembrei disso tudo. Eu falei: mas se isso for de Deus, a minha esposa tem que querer. E quando eu cheguei em casa, ela estava preparando o almoço, eu falei com ela: vamos procurar uma igreja hoje para a gente ir num culto, para a gente, enfim, adorar a Deus e firmar a nossa fé, nossos passos. E ela falou comigo assim: você não tem que acreditar nisso. Eu só vou se for na igreja da Bíblia. E era a igreja que eu tinha passado e estava achando que ela não ia. E nós fomos, o pastor, enfim, nos recebeu com muito carinho, nós começamos a congregar ali, mas normalmente ia um dia, faltava 2, ia num culto, faltava uma semana, faltava 2, até o dia que Deus... E eu comecei a ouvir falar muito, eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso, principalmente quem está nos ouvindo, que nós precisamos também ter o ouvido ungido e o ouvido de Deus, para saber discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz da carne e qual é a voz diabólica que está falando conosco. Então tentaram pregar na minha cabeça, tentaram pegar em mim, que o presidente da igreja que eu não conhecia era um carrasco, era um tirano, que não tinha conversa com ele, enfim, e ele chegava até a gritar com as pessoas, enfim, desenharam um presidente que eu queria ver o cão, mas eu não queria ver ele. E eu queria distância dele, e ele ficava lá na cidade de Ibirité. Eu falei: não quero ver esse moço não, nós temos que orar para Deus tirar esse moço. Eu cheguei a orar para Deus tirar ele da igreja, mas na ignorância, pelo que todo mundo pregava comigo. Até o dia que marcaram um encontro de líderes, e esse pastor falou comigo assim: Deus tocou em mim e eu tenho que te mandar para lá. Eu falei: eu não estava querendo ir. Eu falei: não vou não. Eu não tenho dinheiro para ir não. Não, eu vou pagar para você. Eu falei: eu não conheço ninguém lá, eu vou ficar desanimado. Além de pagar para você, eu vou te pedir para levar alguém que você queira para fazer companhia com você. Aí quem que eu levei? Quem que você acha que eu levei? Meu filho Lucas. Ele foi comigo e nós fomos para esse retiro. Mas eu queria ver o cão, mas não queria ver esse presidente. E chegamos lá na sexta-feira, rapaz, e um moço baixinho, assim, magro, né? E muito falante, muito educado. E acabou com o meu caminho, trombou com ele, nós começamos a fazer amizade. E eu ria dele, ele ria de mim. E ele começou a colocar alguns apelidos em mim, e falou que eu comia muito. Você come demais, rapaz, não dá para comer. E não, eu tô... Enfim, e nós passamos a sexta-feira para o sábado todo brincando, e tinha ido para lá um rapaz com o apelido de Marcelão. Ele era dependente químico, então, mesmo ele não sendo líder, a liderança levou ele para lá para ele, além de ajudar, também se familiarizar. E ele cismou de falar que ia criar um funk evangélico.
E a gente, dentro daquele nosso tradicionalismo, quando eu chego, tá lá esse moço baixinho lá, esse obreiro, e ele, cantava de lá, cantava de cá, criando ali um funk evangélico. Eu achei aquilo bacana e tal, e cheguei perto dele e falei, rapaz, eu tenho que ser gente boa. E eu, enfim, mas na madrugada, eu estava levantando e orando 3 horas da madrugada. Eu fui ali para Deus falar comigo. Eu fui ali para provar que Deus estava errado, que Deus ainda não tinha mais um propósito na minha vida, que todos que falavam comigo, não, rapaz, Deus ainda vai te usar muito, porque tem tempo para isso. Às vezes a gente quer que Deus faça no meu tempo, e não pode ser no meu tempo. Mas eu fui lá para provar que Deus estava errado, que Deus não ia me usar mais, e para ninguém torrar minha paciência e falar que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu acho que esse era a maior estratégia do Senhor, né? Do Senhor Jesus, no caso. Atrair o Senhor para aquele momento, aquela atmosfera, aquelas pessoas ali, para realmente mostrar realmente qual era o propósito inicial e qual era o foco do ministério do Senhor. Porque eu acredito que depois dessa reunião, desse encontro com essas pessoas, a mente do Senhor mudou completamente. E o Senhor começou a ver o reino, começou a ver aquelas pessoas até que as outras tentavam rebaixar de uma maneira completamente diferente. Então o Senhor, ele destravou o seu coração, né? Ele destravou a sua mente, desentupiu os seus ouvidos das palavras das pessoas que diziam ou maldiziam aquele homem, para que o Senhor enxergasse com seus próprios olhos quem eram aquelas pessoas, né? Eu concordo comigo. Então, o mais interessante foi que esse obreiro virou meu amigo nesses dias, e eu de madrugada orando ao Senhor, pedindo Deus, ó, fala comigo, e nada de Deus falar comigo. E esse moço, ele chegou a ponto de brincar tanto comigo que na frente de todo mundo ele me chamava de glutão. Rapaz, aí eu cheguei para tomar café, eu não esqueço nunca mais disso. Eu peguei, pode comer 2, eu sei que você quer comer outro. Na frente dos pastor tudo, lá só tinha ele. Eu falei, não, só para com isso, mano. E eu, enfim. E até que chegou o último dia e Deus não tinha falado comigo. No domingo de manhã ia ter um culto de despedida do pessoal. Eu falei, realmente tá provado que Deus não quer nada comigo. Aí esse moço, esse obreiro, ele chegou perto de mim, pegou o microfone sem fio e me entregou. Falou, hoje é o último culto. Faça bonito e deixa Deus te usar. Eu comecei a tremer, eu falei, como assim? Deixa Deus te usar. Abre o culto lá, enfim. Eu falei, eu não posso aceitar. Falei, por quê? Porque eu só posso aceitar se o meu pastor permitir. Porque ele que me trouxe, eu devo a obediência dele. Aí esse obreiro falou comigo, gostei disso. Quem que eu sou pastor? Eu falei o nome do meu pastor, ele falou, vamos lá. Aí chegou perto do meu pastor, eu falei com ele, nesse português. Falei, pastor, tudo bem? Eu não pedi a oportunidade, mas ele está querendo me dar a oportunidade. Eu falei com ele que eu não posso, só se o senhor autorizar. Aí esse moço, que me levou lá, sobre ele, falou com ele, ele não quer me obedecer não, eu gostei disso. Ele é submisso, autoriza ele aí. Aí ele começou a rir. O meu pastor começou a rir de mim. Rir mesmo, igual a gente está aqui. Descontraído, ele começou a rir. Júlio, só tem um problema. Eu falei, eu sabia que tinha um problema. Eu falei com o senhor. Que tinha que o problema, Júlio, é que esse moço, ele manda em mim e em você. Eu falei, como assim? Ele é o presidente da igreja. Eita glória! O cão que eu não queria ver, o coronel que eu não queria ver. Só que ele virou meu amigo sem eu saber que ele era o presidente da igreja. Isso é surreal. Eu não sabia. Aí eu lembrei que eu bati na cabeça dele, que eu chutei ele por trás, que eu falei que ele não servia nem para ser igreja, nem mesmo. Eu falei, na minha igreja você não vai ser nem obreiro, mano. Como é que a igreja consagra um obreiro igual você, mano? Na verdade era o presidente. Caiu a minha ficha de tudo que eu fiz com ele. Eu falei, o senhor me perdoa, eu não tenho nem palavra. Ele falou, tem um jeito de você pagar, vai lá e deixa Deus te usar. Eu abri com muita simplicidade e tal. Mas, na verdade, Deus estava falando, era comigo. Deus estava quebrando, era eu. Deus estava mudando, era a minha vida. E eu lembro como hoje. Ele falou assim, com o pastor do Maricel, tenho uma má notícia para vocês. Pastor Júlio não volta para lá. Eita. E de lá eu saí com a missão de pastorear a igreja nossa de São Joaquim de Bicas. Fiquei lá quase 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente. E quando eu cheguei lá, foi interessante. Eu cheguei lá, tinha meia dúzia de gente.
O último culto antes da pandemia, nós terminamos o culto com 52 pessoas. Para o interior, isso é gente demais. Sim. Você sair de 10 pessoas, mais ou menos, 8, para 52 em um ano e meio, isso é muito. Você tem que orar muito, agradecer muito a Deus. Aí na hora que eu achei que eu estava bam, ele falou, você vai sair de lá. Eu falei, como assim? Eu sofri tanto, pegava 3 ônibus para sair da minha casa para ir lá. Você vai sair de lá, você vai vir para cá, para Ibirité, porque Deus falou comigo que tem um propósito com você aqui. E foi assim que eu cheguei em Ibirité para poder iniciar a obra de Deus. E aí que começou o desejo de fazer algo em Ibirité. Ibirité tem uma peculiaridade. Eu não sei se você sabe, lá tem mais de 200 mil habitantes. É muito grande. Cara, é enorme, é muito enorme. Ibirité tem centenas de igrejas. E não tinha ainda um conselho de pastores que tivesse voltado para determinadas coisas. Tinha conselho de pastores que estava preocupado com a política, tinha conselho de pastores que estava preocupado com o financeiro, Sim. sem pré-julgar ninguém, tanto é que eu não estou citando o nome de ninguém. E criou-se no coração de uma meia dúzia de pastores, inclusive a minha, de unir essa liderança, esquecer as placas denominacionais para pensar no reino em primeiro lugar. E algo interessante que o senhor falou, né, que você começou tudo isso em oração. Eu acho que a chave do crente é a oração. Foi oração. Né? Eu soltei uma frase esses dias no Instagram que falava assim, deixe que o Deus de Daniel seja o seu Deus no seu quarto de oração, que ele será o seu Deus na cova dos leões. Então, eu acho assim que a nossa chave de nós vencermos a adversidade fora, né, do ambiente é o nosso secreto, é o nosso tempo de oração, né, é o que nós dedicamos no secreto. É aí que Deus ele revela o propósito, é lá que Deus revela o que nós temos para fazer, né, e o que temos que fazer. E agora, como eu disse, né, Deus não une pessoas, ele une propósito, e as coisas vão caminhando. Se a gente tiver uma vida de oração com os ouvidos atentos à voz dele e caminhando para certo, eu creio que tudo se encaixa como tem que se encaixar, né? Você falou aí que você chegou em Ibirité, né? A gente quer saber mais sobre o Copib, né, Rony? Sim. Hoje o senhor é presidente do Copib, né? E a gente quer saber o que é o Copib, né? O que ele tem representado, o que ele é ali na cidade ali de Ibirité. O Copib, ele é o Conselho de Pastores de Ibirité. Começamos lá quase 2 anos atrás, com meia dúzia de pastores, determinados a fazer algo pelo reino de Deus. Porque até então só aparecia as grandes igrejas. Aparecia nem por maldade, mas é porque aquele que estava lá bem distante, aquela igreja pequena, com poucas ovelhas, não tinha voz. Aquele pastor simples, humilde, Sim. Igreja Pentecostal, Jesus é o nome. Tem essa igreja. Pastor Reinaldo, meu amigo. Então, nós identificamos que a maioria das igrejas de Ibirité não tinha voz. Então, o que a gente resolveu? Criar um conselho de pastores que não tivesse preocupado em extorquir ninguém, que não tivesse preocupado em fazer disso um palanque político, que tivesse realmente focado no reino de Deus. E aí, mas de onde tirar dinheiro para isso? Como fazer tudo isso? Claro que pelo tempo que eu não vou conseguir dar passo a passo, mas o que eu posso dizer para vocês e para todos os nossos ouvintes, que quando Deus está no negócio, a porta se abre. Com certeza. Nós conseguimos realizar, implantar o Conselho de Pastor de Ibirité. O Conselho de Pastor de Ibirité é devidamente registrado. Nós hoje temos sede na rua Helena de Poff, número 200, sala 6, que é no centro da cidade de Ibirité. Nós somos o único conselho de Ibirité que tem uma sede hoje, uma sede que eu digo ativa, né? Não é o endereço de um CNPJ, uma sede ativa, inclusive nós temos secretária que fica lá. Uhum. Então, e a sede fica aberta para quê? Para atender o pastor, para atender o líder, para dar a ele uma assistência. Então, o que nós fizemos? Deus foi tão benéfico que nós detectamos que os pastores, obreiros, estavam precisando de uma capacitação teológica. O que nós fizemos? Nós fomos e criamos o curso de capacitação teológica do Copib. E quanto se paga para estudar lá?
Nem R$1. Eita glória. O obreiro só paga a apostila, ou seja, é R$30 hoje a apostila. Então, o professor é voluntário, a escola, nós arrumamos uma parceria com uma escola particular que cedeu o prédio, nós podemos fazer quantas classes, não pagamos R$1 para isso. Então, nós criamos o curso de capacitação, fizemos convênio com uma das maiores empresas de contabilidade do estado de Minas Gerais, que é a Reconta, que, por sinal, os proprietários são da Assembleia de Deus, Eita, que é o pastor Alexandre e a missionária Isaura, viraram meus amigos, e hoje aquele que quer registrar a sua igreja, ele economize muito dinheiro, justamente essa parceria foi para isso, para dar condição da igreja se legalizar. Então nós focamos no ensino teológico e na legalização da igreja e das ONGs. Por isso nós tivemos um reconhecimento municipal. Eu fui muito atrevido, fui na Câmara Municipal, conversei com o presidente da Câmara, mostrei para ele a necessidade da gente estar orando pela cidade, e Deus tocou nele e ele nos autorizou a uma vez por mês hoje tem um culto na Câmara Municipal de Ibirité, por toda a cidade de Ibirité. Glória a Deus. Pastor, e o interessante que você falou aí, né, que você trouxe o acesso ao conhecimento teológico até essas pessoas que talvez não tenham uma condição financeira de fazer um curso, de estudar sobre aquilo que realmente ela está executando. E eu lembrei de algo surreal, de uma frase que eu ouvi outro dia também, que eu acho que encaixa exatamente no que nós estamos falando aqui. É que hoje nós precisamos o quê? Mergulhar, né, nas profundezas do conhecimento, para a gente não morrer no raso da ignorância. Quando a gente entende isso, e quando o Senhor traz esse trabalho, eu acredito que esse sonho nasceu no coração de Deus e foi compartilhado através do seu. E você foi, né, foi a engrenagem ali que rodou até esse material chegar até esses pastores. Eu acho que isso não tem nem preço, né? Não tem palavras para exemplificar aqui, mas eu acho que é algo surreal, é algo que realmente o Senhor tem depositado confiança e ficha nesse projeto. E o interessante é que esse material, ele chega até as pessoas, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como que as pessoas conseguem alcançar esse material. Talvez tenha alguém hoje aí nos assistindo, e nós gostaria tanto de fazer esse curso. Explica um pouquinho como que a pessoa consegue contatar o senhor para fazer esse curso e ter acesso a esse conhecimento que mudou a vida de muitos pastores. Meu amado irmão e amigo e meu amado pastor, hoje nós temos esse curso no Instituto Educacional Ana Catarina. É uma escola particular. A Ana Zeni, que é nossa amiga, se tornou nossa amiga, abriu as portas da escola de uma maneira incrível. Então hoje o nosso curso é lá, no bairro Canaã, lá na cidade de Ibirité. Qualquer um, desde que tenha a vaga, ele tem acesso a isso. Ele precisa de quê? Ser lavado e remido no sangue de Jesus, Eita, mano. ser membro ativo de uma igreja, não pode ser um desigrejado, ele tem que congregar em algum lugar, ele tem que ter um pastor, e o pastor dele tem que concordar. Sim. Simples. Para, né, o princípio de submissão. Sim. Então, se isso ocorrer, é um prazer muito grande. E qual que é a nossa ideia a partir de janeiro? É abrir mais vagas. Então, hoje, eu creio que nós vamos divulgar aí os telefones do Copib, o nosso telefone, deixar na descrição, o nosso e-mail, enfim. A porta está aberta. E o melhor que eu ainda não disse, para melhorar o conhecimento, nós conversamos com o apóstolo Altamura, que é presidente da Shalom e também é presidente da Faculdade Internacional Shalom, e nós fizemos um convênio com eles. Então hoje o nosso conteúdo ele é de uma faculdade teológica Shalom. Ou seja, é um conteúdo bacana, não entra na doutrina da igreja, não entra no uso e costume da igreja, é teologia mesmo. Genuína, né? Genuína. E nós não estamos aqui querendo dizer que nós vamos te dar um curso aí que você vai virar doutor, não é isso. O que nós queremos é que o obreiro, que não sabe quantos livros tem a Bíblia, que ele passe a saber. Exato. Que o obreiro saiba
onde estão os evangelhos. Que o obreiro saiba o que é Novo Testamento, Antigo Testamento. Que o obreiro saiba o que é Pentateuco. Que o obreiro saiba noções de escatologia. Que os obreiros saibam noções de cristologia. E por aí vai. Essa é a intenção, não é de fazer um doutor, é de fazer um crente de verdade. Eu acho que esse é o nosso propósito, né, Rony? Aqui também. Desde quando nós iniciamos, né, esse projeto do podcast, né, é sempre em estender o reino, não olhando, né, por uma placa, não olhando, né, por uma igreja, mas sim pelo reino do Senhor. E sim estendendo esse propósito, que é a palavra ser alcançada em mais corações, né, jovens ser, né, introduzido na sociedade de forma, né, bacana através da Bíblia, né? E eu creio nessa palavra que quando eu conversei com o Rony, falei, cara, sobre o projeto do podcast, eu falei com ele assim, existe muitas nuvens que ninguém não sabe o nome, mas que trazem uma abundante chuva, né? Existem pessoas, né, que tem uma vida, que tem um testemunho, né, que edificam vidas, mas talvez não tenham um nome, não tá no outdoor. Então, esse podcast, né, é exclusivamente para isso. Esse é o nosso propósito, né? De trazer pessoas, né, que estão inseridas neste meio para trazer uma abundante chuva. E eu creio que isso é um projeto muito bacana, né, do Copib, de estender não para as pessoas que têm, né, visibilidade, igual o senhor falou, né, mas sim levar para aquelas pessoas, né, que aonde não tem oportunidade. Isso, aonde a câmera não vai, né, aonde ninguém está se importando com elas. Ninguém dá voz para ele, porque é um pastor de uma igreja humilde, simples, está ali custando para pagar o aluguel da igreja. Então, qual que é o foco do Copib? Não é entrar na ovelha, é no pastor. Aquele pastor que não tem o que comer, aquele pastor que não está tendo como pagar o aluguel da igreja, aquele pastor que não sabe se amanhã ele vai ter uma igreja. Esse moço, ele precisa de ser evangelizado, ele precisa de ser amparado, ele precisa de ser amado, ele precisa de ser ajudado, e ele tem que ser curado a cada dia. Para quê? Para a igreja estar curada, porque não tem como um doente curar ninguém. Exatamente. Não tem como eu te dar aquilo que eu não tenho. Como que eu vou te dar aquilo que eu não tenho? Então, os nossos precursores do evangelho, isso lá atrás, quando o pentecostalismo iniciou no Brasil, e aí nós temos que agradecer às Assembleias de Deus que foram pioneiros com isso, sim. Lá com Daniel Berg, Gunnar Vingre, lá na Rua Azul ainda, quando eles viajaram e trouxeram aí o pentecostalismo. Como que um obreiro que está dirigindo uma igreja não sabe que a senhora que abrigou esses dois missionários com essa nova doutrina, com esse novo jeito que é o pentecostalismo, que ela duvidou do Espírito Santo, mas que eles falaram, o Espírito Santo vai te batizar. E ela passou quase a noite inteira buscando o Espírito Santo. Quando foi de madrugada, ela foi batizada pelo Espírito Santo e falou língua o dia inteiro, e chorou o dia inteiro. E assim nasceu o Pentecostes no Brasil. Então, e nasceu as Assembleias de Deus. Então, quando você sabe isso e passa isso para a ovelha, você passa fé, você passa esperança. Isso. Aí você não precisa inventar. Aí você não precisa, porque o Evangelho já diz, é boas novas. E ultimamente está sendo más novas, porque muitas vezes a gente preocupa com o cabelo, só o cabelo do indivíduo, só com a roupa do indivíduo. Precisamos preocupar com isso? Precisamos. Cada um tem sua doutrina, tem seus costumes, mas a verdadeira libertação tem que ser de dentro para fora. Com certeza. O Espírito Santo, eu me lembro que quando eu conheci a minha esposa, eu congregava, aí eu posso citar o nome, na Assembleia de Deus, isso há 30 anos atrás, e ela frequentava uma outra denominação, que tinha um costume diferente, tudo diferente. Não tinha, água e óleo, não dá para misturar. E ela estava fazendo um estágio num salão de cabeleireiro, e só a dona do salão que cortava o meu cabelo por ser minha amiga. Mas esse dia deu ruim. Esse dia a dona não pôde, isso lá no bairro Amazonas. E eu gostava de jogar peteca. Na minha época tinha peteca profissional. Verdade, a Copa Itaú de peteca, enfim. Os talentos saindo aí. E eu jogava, e eu gostava de jogar peteca. Então, de vez em quando eu via a moça ali, enfim. Mas eu fui lá cortar o cabelo, e quando eu sentei que eu olhei para o espelho,
E ela veio por trás de mim e a dona do salão falou comigo, ó, ela vai ter que cortar seu cabelo, que eu estou ocupado. E quando eu olhei para ela, é difícil de acreditar, eu até mesmo eu duvidava. Uma voz falou comigo, é com ela que você vai casar. Eita, glória. Eu falei, vai dar ruim. Na hora que eu vi a imagem, na hora que eu vi a imagem, eu falei assim, não é Deus que está falando, porque era contra tudo que eu pregava. Era tudo, a imagem ali, o batom, tudo, os costumes dela ali, tudo. E meu Pai eterno, para pular a conversa. 4 dias depois, eu estava dentro da sala da casa dela, conversando com o pai e com a mãe dela. Oh, na minha época eu tinha que fazer isso. Você tinha que ir lá, conversar, enfim. Mas eu não tinha coragem de levar ela na minha igreja. Porque como é que eu ia pegar aquela moça, né, daquele jeito? Eu não estou criticando, eu estou dizendo, sim. Era costume diferente. E batom, e brinco desse tamanho, e aquele negócio todo. Falei, vai dar ruim se eu chegar com ela lá, eu vou ser excluído da igreja. Mas eu comecei a orar, Deus, o senhor que falou mesmo, faz alguma coisa por mim e tal. Até o dia que eu cheguei lá, eu falei, eu vou convidar. Dá o que der, vou convidar. E eu convidei, eu cheguei lá, e ela com uma saia, enfim, completamente diferente. Aí eu falei, você não vai arrumar pra gente, não? Para a igreja? Aí ela falou comigo assim, eu já estou arrumado. Nossa! Eu falei, como assim? Aí que caiu minha ficha. Eu já ia xingar ela para ir arrumar. Se ela arruma, ia dar ruim para mim. Já era Deus operando. Então Deus tocou aí, eu estou operando, pode ficar tranquilo. Daquele dia, até nesse exato momento, ela mudou completamente, sem eu abrir minha boca para mandar ela mudar. Esse é o auxílio do Espírito Santo, né? Completo. Não é tipo assim, não é o pastor. É lógico que a gente tem que aconselhar, a gente tem que falar, a gente tem que dar as dicas, né? Mas quem convence o homem e a mulher da mudança interna é só o Espírito Santo. Sim. Não adianta a gente tentar obrigar ou tentar impor algo. É lógico que a gente tem que aconselhar, como eu disse agora há pouco, mas o Espírito Santo, ele vem com esse trabalho. Qual que é o nosso papel nesse meio? O nosso papel é amar a alma. Amar a ovelha, dar suporte, ensinar o correto. Testemunho. Exatamente. Para aí sim o Espírito Santo vir com o bálsamo dele e derramar sobre essas pessoas a mudança, a metanoia. O que está lá, né? É lá em Romanos 12, a mudança de mente. Quando muda a mente, o corpo todo ele automaticamente ele vai convergindo nessa mudança. E isso é o evangelho. Evangelho é mudança, é você chegar de uma forma e ser transformado, ser curado na alma, ser curado no corpo físico, ser curado no intelecto, na mente. O Espírito Santo, ele é o melhor, ele é o especialista nisso. Talvez você hoje está passando por um conflito de costume, um conflito de ideias. Cara, clama o Espírito Santo e ele vai te dar a melhor saída. E ainda assim, baseado na Bíblia, porque toda vez quando ele fala conosco, ele nos leva para onde? Para a Bíblia, para onde realmente está a maior e a mais pura revelação de todos os tempos. E nós precisamos, cada dia mais, focar, mergulhar na Bíblia. E ela vai nos ensinar como devo comportar, como devo falar, como devo pregar, como devo agir, como devo tratar a minha família. Eu acho que a Bíblia, ela é esse manual completo, né? Que nos dá todo esse amparo, tanto no vestir, no comportar, uso e costume. Eu acho que a Bíblia nos dá esse amparo completo. E é interessante a gente entender que o mais precioso de tudo é amar a alma. Com certeza. Amar a alma. Porque às vezes a pessoa chega toda, né, pastor? Chega toda, aí você fala assim, não, mas tem que mudar isso. Não, muda primeiro o coração. Muda a mente. E o resto o Espírito Santo vai te moldando até chegar no ponto e a forma que ele quer. Isso é muito interessante, concorda? O barro na mão do oleiro. Simples assim. Exatamente. Trazendo luz, né? A palavra, ela traz luz às pessoas. Com certeza. Então, quando você está num caminho e a estrada é iluminada, você vê um buraco de longe. Então você começa a ver os defeitos, você começa a ver as imperfeições, você fala assim, cara, eu preciso desviar disso, eu preciso mudar disso. Porque se eu cair, vai dar ruim. Né? Exatamente. E para viver tudo isso que o senhor viveu aí, precisa de coragem. E quando eu falo de coragem, eu lembro de Neemias, cara. Neemias é um cara que realmente ele teve que pôr pra fora a coragem que estava dentro dele.
Só para exemplificar um pouquinho aqui, né? Neemias era quem? Ele era o copeiro do rei. E ele tava no coração dele uma angústia, algo que precisava mudar. Por quê? Era um momento em que os muros estavam derribados, que as portas do templo estavam pegando fogo, e aquilo ali para ele era algo que impactava no coração dele. Ele estava no palácio, pastor. Ele precisava, ele estava no conforto do palácio, sendo copeiro rei, um cargo de confiança ali, né? Que o copeiro é aquele que leva a alegria até o rei. E o interessante é que um desses dias aí, ele chegou pro rei e ele não estava como das outras vezes. Ele estava com seu semblante triste. Por quê? Porque os irmãos, aquele que nós devemos amar, as almas, as pessoas lá da cidade dele, né, de Jerusalém, estava completamente derribado. Eles estavam assolados naquele momento. Então isso afetou o coração dele. E ele chegou naquele rei, né? E para fazer a função, para fazer o trabalho, o rei virou para ele e falou assim: Neemias, eu nunca te vi dessa forma. Por que o teu semblante está triste? E ele falou: meu rei, que o Senhor viva para sempre, mas como eu ficarei alegre se os meus irmãos estão agora lá na minha cidade, onde foram enterrados os meus pais, com as cidades completamente derribadas, com os muros derribados. Então, olha para você ver, ele criou uma coragem dentro dele, uma situação, é o que o Senhor realmente falou. O Senhor viu algo que precisava ser feito naquela cidade, Birité, e aquilo ali começou a queimar no coração do Senhor. E é exatamente isso que aconteceu com Neemias. Aquilo queimou no coração de Neemias, dele querer ajudar, contribuir com aquilo que Deus tinha implantado dentro dele. O interessante é que Neemias era um copeiro, mas dentro dele existia um engenheiro. Existia alguém que precisava e queria mudança. Foi quando ele foi até o rei e teve essa coragem, né, de falar com o rei que precisava de uma mudança ali na cidade onde que ele morava. E eu acho que para isso, cara, precisa de coragem. Por quê? Ele não tá falando com qualquer pessoa. Ele tá falando com o rei, cara. Qualquer palavra maldita, né? Ou falada errada, né? Poderia custar a vida dele. Poderia custar a vida dele. Isso era comum naquela época. Qualquer palavra falada errada poderia custar a vida dele. E hoje o senhor, o senhor pastor, ele tem esse acesso nas pessoas ali, de autoridade na cidade, as pessoas que têm uma influência. E qualquer palavra usada de maneira errônea pode causar um impacto muito grande. E eu tenho certeza que o senhor tem implantado essa sabedoria de Neemias no coração do Senhor. Mas aconteceu o momento que eu precisei falar com o rei. Exatamente. E como foi? Conta pra gente. O rei Birité é o prefeito da cidade, é o presidente da Câmara Municipal das cidades, que são autoridades. Sim, sim. Romanos 3 diz que toda autoridade é constituída por Deus. A princípio, eu fui convidado para trabalhar na prefeitura. Mas orei a Deus, fui para o monte, eu gosto de monte, e Deus falou que ia mudar a minha direção por causa da igreja, não por minha causa. 7 dias depois eu estava na Câmara Municipal, onde eu trabalho até hoje na Câmara Municipal. Então é aí que entra a necessidade, e às vezes a gente fala que política é coisa do diabo, política é coisa do demônio, e tudo na política do Satanás, todo mundo que entra lá vira ladrão, e não é verdade. Eu nunca fui candidato a nada, não sou candidato a nada, mas eu estou ao lado da política. Eu precisei da autorização do rei. Então o rei está aqui hoje na figura do Daniel Belmiro, que é o presidente da Câmara. Se ele, como autoridade máxima, ele proíbe ou ele não permite, não tem nada feito. Meu Deus, isso é muito forte, cara. Se o rei não autoriza Neemias ir e não dá ele condições de ir, não tinha nada feito. Então o rei não era evangélico, o rei não era cristão, o rei não era nada. Mas então não bastava a beleza do Neemias, não bastava o bom serviço do Neemias, Sim. mas isso cooperou. Uhum. Isso cooperou. Por que cooperou? Porque, com certeza absoluta, foi o rei que proporcionou tudo isso. Foi o rei que proporcionou tudo isso. O rei proporcionou condição do Neemias ir. E o presidente da Câmara me proporcionou condição de quê? De estar pregando a palavra de Deus. E pastor,
esse momento é o momento em que você precisa ter duas coisas. Primeira coisa, ter a coragem, né, de chegar, jogar as cartas na mesa e falar realmente o que precisa ser dito. E também precisa o quê? De acreditar naquilo que o Senhor depositou em você. Eu acho que o ponto inicial ele tá aí, em acreditar que o Senhor te chamou para algo. E se ele te chamou, ele tá com o Senhor. Eu acho que isso se tornou um combustível para o Senhor, né? Assim como se tornou também com Neemias, em acreditar no projeto, acreditar no que o Senhor plantou no coração do Senhor para executar realmente aquilo que é a vontade de Deus para aquela cidade. E o interessante, a gente voltando aqui pro lado de Neemias, né, é que ele, cara, ele era um cara que ele não tava ali à toa. Ele era um cara que foi plantado por Deus ali no reino e ele tinha realmente, ele sabia o que ele precisava ser feito. Tanto que na hora que ele chega pro rei e fala pro rei, o rei fala assim: "Mas quanto tempo vai demorar?" Cara, imagina se ele não soubesse essas respostas. Então ele foi preparado. Ele foi preparado. Aí que tá. A preparação, ela precisa andar com o cristão. Porque quando chegar a oportunidade, você tá preparado para abraçar ela. E o interessante é que Neemias, ele ainda fala mais. Ele fala assim, ó, vai demorar tanto tempo e se não for querer pedir muito, rei, eu preciso que você me dê cartas para mim ir até os governadores da cidade e também preciso que o senhor me dê cartas para ir quem? Até Asaf, que é o chefe da floresta, que vai me dar madeira. O que é isso? Recurso para reconstruir aquilo que realmente tem sido derribado naquela cidade. Então ele não foi só com uma ideia. Ele foi com um projeto. A partir do momento que o rei, chamado Daniel Belmiro, me deu o emprego, ele me deu o recurso. Exatamente. A partir do momento que ele assinou um documento, pode fazer o culto uma vez por mês na Câmara Municipal, orando pela cidade, ele me deu a carta. Então tudo que o rei deu por Neemias, o presidente da Câmara me deu. E isso, o que aconteceu com isso? Isso me trouxe aplausos, mas também perseguição. Ah, com certeza. Mas também tomate. E eu não sei se... enfim, vou aproveitar e vou falar sobre isso aqui. O Conselho Pastor de Ibirité, ele é antipartidário. O que significa? O nosso estatuto rege isso. Nós não podemos misturar com a política. Nós podemos andar ao lado da política. O que significa isso? Justamente isso. Significa que eu estou dentro da Câmara Municipal. Mas antes de ser um funcionário público, entre aspas, eu sou um cidadão do céu. Isso aí. Isso é importante, então, pastor. antes do vereador ser vereador, ele tem que lembrar que ele é crente, que ele é servo de Deus e que ele está ali representando alguém maior, que é Jesus Cristo, antes do presidente da República, antes do governador e antes do prefeito da cidade, antes da população que elegeu ele. Então, o COPIB caminha sim ao lado. Nós apoiamos candidatos, não vou falar aqui, mas são homens de Deus, pastores que já fazem muito por Minas Gerais. E Deus nos presenteou esses dias, porque há uns 2 meses ou 3 meses atrás, começou a caminhar conosco um irmão da igreja Comunidade Shekinah. Se eu não estou errando o nome, é esse mesmo, da Comunidade Shekinah. E esse irmão muito estudado, não sei quantas faculdades e tal. Enfim, bacana. Começou a caminhar conosco, ia muito em Ibirité, foi muito em Ibirité, almoçamos juntos várias vezes, foi na Câmara Municipal, enfim. E ele tinha um desejo político mas justamente por quê? Porque ele queria e quer e deseja fazer o COPIB, só que estadual. Eita glória! Olha o senhor abrindo as portas. Então esse irmão foi para lá com isso. E nós começamos a orar, nós começamos a bater papo. Só que o partido que ele pertencia falou com ele, não, você não serve para nada para nós. Não. Rejeitou ele na frente de todo mundo. Nossa. Falou, não tem como, você não tem... Não dá, tem outras pessoas. No meu português, né? Sim, claro sim, que ele claro. falou em outro. Não dá para você. E ele ficou triste, moado. E ele foi para dentro de casa orar 15 dias. Falou, pastor, você me ajuda em oração. Eu encontrei com ele. Me ajuda em oração. Tenho tempo ainda para terminar de falar? Pode ficar à vontade. Me ajuda em oração, porque eu estou lá orando por isso. Vamos orar que Deus vai te usar.
A gente falou, tira meu nome lá, pastor. Eu falei, não tiro, Deus não mandou tirar, não vou tirar. Até um belo dia que ele me liga. Agora, esses dias. Sim. Pastor, tem uma novidade. E qual que é a novidade? O Carlos Viana e o meu partido apresentou o presidente da República, o Bolsonaro, 3 nomes para poder compor a chapa. O senhor vai acreditar, pastor? Vou, o senhor é crente, eu também sou. Pastor, o meu nome foi aprovado pelo presidente da República para ser o vice-governador do Carlos Viana. Eita, glória. Falei, como assim? O meu nome foi aprovado e hoje eu sou candidato a vice-governador do estado. As cartas apareceram. Nós estamos falando do Coronel Vanderlei. Glória a Deus. Que é meu amigo. Quer dizer, eu não vou ser... Ele disse para todo mundo que ele é meu amigo, é meu conhecido. Tem consideração por mim. Coronel Vanderlei é do Copib. Eita, glória. Ao Senhor abrindo as portas aí. É verdade, Foi né? isso que Deus fez. E pastor, o senhor comentou com a gente, né, no off, né, que o senhor te deu um projeto, juntamente com toda a equipe do Copib, em realizar uma das maiores vitórias que acredito que seja, né, que seja trazer a palavra de Deus para aquele que não tem acesso. Trazer a palavra para aquele que talvez não tenha as mesmas facilidades em ler do que nós. E o interessante é que eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como que surgiu, né, essa parte da Bíblia em Braille. O senhor te deu essa visão e eu tenho certeza que vai transcender não só hoje, mas em gerações, isso vai crescer muito mais. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como que surgiu, como foi a ideia, como é que foi até a execução e como que está hoje. Isso foi um desejo da acessibilidade, não só com cegos, mas com surdos também. E nós começamos primeiro com o surdo. Nós procuramos uma pessoa, essa pessoa nos apoiou, é professora de Libras. E o que nós fizemos? Deus encaminhou tudo que nós encontramos e apareceu um jovem surdo querendo fazer o curso de capelania que nós ministramos. Eita, glória. Falei, mas como vai dar um curso de capelania para um surdo? Meu Deus. A dificuldade não era só dele, mas suas também. Não, né? e nossa, como? Então, Deus foi tão benéfico que tem essa irmã, é uma irmã em Cristo, que também é conhecida dele. Falou, pastor, pode cadastrar ele que eu vou ficar com ele. Então essa irmã ficou de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde em pé, transmitindo a aula para ele. Olha, e tudo que ele tinha dúvida, essa irmã também passava por professor. Ou seja, hoje a maioria dos vídeos nossos, meus, particularmente do Copib, eles são traduzidos em Libras. Eita. Todos os vídeos nossos. Isso é uma vitória muito grande, pastor. Todos os vídeos nossos. Eu acho que são traduzidos em Libras. ali foi onde o senhor percebeu, e não sei se A necessidade. a necessidade de que as pessoas também, né, mudas e surdas, também devem aprender a Bíblia, também devem, né, ser introduzido como um cristão na sociedade. A linguagem. Exatamente. Um surdo para evangelizar o outro surdo. Meu Deus. Só que esse surdo, ele tem que ter essa capacitação. E ele foi, se capacitou, e hoje o Copib tem o primeiro capelão oficial de um conselho de pastor do estado de Minas Gerais. Aleluia. Glória Nós a Deus. somos os pioneiros. Ele faz parte da equipe nossa, enfim, nos ajuda. Ela também, que é a irmã Linda Mônica. Então, enfim, fantástico. E eu tenho me preocupado também porque nós temos a Bíblia em áudio. Então dá para dar para o cego a Bíblia em áudio. Mas você concorda comigo que é muito mais diferente, é muito diferente você ouvir do que você lê? Sim, sim. A leitura, ela entra dentro de você tanto quanto ou mais a audição. Por quê? A audição tem um barulho, tem algo à sua volta. Agora a leitura, você entra para dentro do seu quarto, é aquele particular seu, ou dentro do seu carro, em qualquer lugar, você está ali lendo. Mas como fazer isso com o cego?
foi quando eu descobri que tem a Bíblia em braille. Peraí, então nós precisamos ter isso aqui em Birité. E nós começamos a correr atrás, a lutar, para termos o primeiro conselho também, que ia disponibilizar a Bíblia em braille. Para quê? Para o pastor, que não é da minha igreja, não é da minha denominação, porque nós somos da mesma igreja. Sim, sim. No início da nossa conversa, a placa tinha que ficar fora do negócio. Exatamente. Eita glória. Então, o pastor tem que estar... Você é da minha igreja. Lá na sua igreja chegou um cego. Então você vai poder levar ele lá no Conselho Pastor de Birité e passar algumas horas com ele. Lembra que eu disse que tem uma secretária lá? Uhum. Você vai lá, vai pegar ele, a Bíblia vai estar lá disponibilizada e você vai ler na sua Bíblia e ele vai te acompanhar lendo. Cara, que vitória. E ele tendo alguma dúvida, por quê? Porque ele vai ouvir só falar o versículo, mas ele não vai ouvir a explicação do versículo. Concorda ou não? Concordo. Faz sentido? Faz. Na maioria das vezes ele só vai ouvir. Então qual que é a nossa ideia? É que o obreiro, o Rônio, o pastor Rônio, vai pegar o cego, vai levar ele lá no Copib. Ele não é da minha denominação, ele é da nossa igreja, que é uma só. E vai ensinar para ele, vai evangelizar ele, e ele vai poder, dali, passar para outros cegos. É a mesma ideia do surdo. Um surdo evangelizando outro surdo. Um cego evangelizando outro cego. E em breve, se Deus mandar o contrário, nós vamos ter também o primeiro cego oficial de um Conselho Pastor de Birité. E eu creio nisso, viu, pastor? Porque isso aí está quebrando barreiras, está abrindo, né, fronteiras para que a palavra de Deus chegue até essas pessoas. E eu acho que esse é o maior intuito, tanto nosso que estamos aqui, realizando o podcast, né, quanto do Senhor também lá no Copib, disseminando a palavra do Senhor para essas pessoas que têm essas limitações. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai alcançar essas pessoas e eles serão transformados por aquilo que nos transformou, que é a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que realmente esse trabalho do Senhor ele será expandido juntamente com o reino. E eu tenho certeza que realmente o Senhor ele está nesse negócio. Porque a palavra dele está no trabalho. E aonde a palavra do Senhor está, ele está. Aonde a verdade está, ela é liberta. Ela liberta pessoas. E esse é o nosso intuito, né, Davi? Trazer esse tipo de informações aqui nesse podcast, pessoal, para que você que esteja aí desiludido de como conseguir uma forma de alcançar um cristão, ou como tentar ouvir uma palavra um pouco mais direcionada, que você seja alcançado por este conteúdo, por aquilo que está acontecendo aqui, e eu tenho certeza que você será muito abençoado com o decorrer do que vai acontecer aqui também. E talvez a pessoa, você está assistindo aí e conhece, né, algum surdo, algum mudo, algum cego, né, que quer estar participando aí, entre em contato com o Copib, né, nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui, né, na barra embaixo, vai lá, né, leve esse deficiente a conhecer a palavra de Deus. E vem ajudar também, né? Isso. Essa é a verdade. Exatamente, porque quanto mais pessoas unidas, né, pelo mesmo propósito, mais força esse projeto ele vai ganhar. É lógico que a maior força, ela vem do Senhor, vem do Espírito Santo, é ele que nos dá motivação, energia, vida para poder implantar no projeto, mas é necessário também nós como irmãos darmos as mãos, acreditarmos no projeto. Foi o que aconteceu. Voltando à história de Neemias, foi o que aconteceu com Neemias. Neemias, a ideia nasceu no coração de Deus, foi transportada para o coração de Neemias. Neemias teve a coragem, acreditou, realmente ele confiou para poder alcançar, se preparou, né, para o projeto. Mas quando ele chegou realmente lá, ele precisou de pessoas para dar as mãos juntos e reconstruir o muro. E foi em tempo recorde, né? 52 dias, os muros estavam de pé, toda aquela proteção da cidade estava reerguida e completamente restaurada. E eu tenho certeza que é isso que o Senhor espera de mim e Ele espera de nós, para que nós possamos unir forças para poder reconstruir aquilo que o inimigo tem tentado destruir. E o interessante é que todas as vezes quando a gente faz algo do Senhor, quando a gente vai tentar implantar a vontade do Senhor naquela região, sempre levantam, né, Sambalat, Tobias, para tentar atrapalhar a nossa vida. Eu quero que você explique um pouquinho qual foi a dificuldade que o Senhor encontrou, tanto na Bíblia quanto também no Copib. Qual foi a dificuldade que o Senhor encontrou ao decorrer dessa caminhada? A da Bíblia
O COPIB em si teve muita dificuldade. Tinha muita dificuldade. A financeira, principalmente. Por quê? Porque não é comum um sonho desse, um desejo desse. E tudo que fora do normal causa estranheza no Sim, princípio. sim, claro. As pessoas desconfiam. Isso aí Falaram que eu era candidato a alguma coisa. Não, você fez isso porque você é candidato. Acabou que chegou a eleição e eu não sou candidato. Às vezes, né, a pessoa fala assim, você não é candidato, não, mas está com intenção. Então tem um monte de coisa. E a pior coisa é que geralmente a gente não ajuda uns aos outros no reino de Deus. Verdade. A placa nos divide a ponto de eu pensar no meu próprio umbigo. O dinheiro que eu vou investir numa Bíblia de 5 mil em braille, eu vou trocar a cerâmica aqui do meu piso. Só que o líder não pensa que ele não precisa pagar os 5 mil. Uma oferta de R$50 que ele dá, ele está ajudando a pagar a Bíblia. Por quê? Porque nós não temos mensalidade. Foi um propósito nosso. Nós não vamos cobrar nada de ninguém. Se a obra é de Deus, o dono da obra vai providenciar o recurso. E tem providenciado. Só que eu tenho que abrir meu coração. Não é que Deus vai me usar, eu tenho que abrir meu coração. Então, mas eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, com muita luta, com muita dificuldade, mas eu estou crendo que Deus tem aberto as portas e vai continuar a abrir, com certeza. Pastor, você falou algo muito importante que eu quero frisar aqui hoje, né? Que você falou, né, sobre o Rony disse sobre Neemias, e você disse assim, aí tinha, né, um rei, né, lá na Câmara Municipal, né? E isso é para nós entendermos, gente, que é o quê? É que a política, né, talvez ela não é que ela tá entrando na igreja, mas ela tem que andar ao lado, igual o senhor disse, né? Hoje nós devemos falar de política para amanhã nós não ser proibidos de falar de Jesus. Com certeza. Então, imagina se o presidente da Câmara lá fosse alguém que talvez rejeitasse a doutrina cristã e falasse assim, quer culto aqui? Não, nem a pau. Não vai ter culto aqui, não. Imagina. Lugar de culto. Então isso é que nós estamos trazendo aqui, é muito importante. E lembrando que ele não é evangélico. Pra você ver. E mesmo assim Deus usou ele para abrir as portas, porque nós estamos orando pela cidade. Por ele, pela família dele, por todos os vereadores. Não estamos orando. Mas mesmo ele não sendo cristão evangélico, os princípios cristãos estão enraizados no coração dele. É isso que o Davi está dizendo. Isso, agora eu trago... Não, eu não estou dizendo, tô afirmando. Com certeza. Imagina, né, se caso ao contrário. Talvez aquele surdo, ele não ia alcançar. Não ia. O que o COPIB hoje traz, né, em benefícios, né, a cidade de Birité, em dar voz às pessoas, talvez isso não existia. Né? Então, nós estamos em tempo eleitoral, né? Então é bom frisar isso, né? Porque infelizmente ou felizmente nós somos regidos por uma Constituição, por deputados, vereadores, presidente, né? Que rege o nosso país. E então a gente tem que ter cuidado em quem votar, né? Precisa de Deus. Tome cuidado em quem votar, né? Porque é o que nós estamos vivendo hoje, é o nosso ápice, é o nosso dia de escolher, para que hoje nós falamos de política, para amanhã nós não ser proibidos de falar de Jesus. É o que tem acontecido na China, né? É o que foi proibido a falar de Jesus ou de alguma religião nas redes sociais, na internet. Olha para você ver o grave disso. Então, essa importância, pastor, eu quero que você fale sobre isso, né? Sobre você tá ali na Câmara Municipal, você sabe muito bem como é que funciona, né? As coisas que são liberadas, as coisas que não são liberadas. Eu quero que você fale sobre isso, as coisas, benefícios e os malefícios, né? De estar ali naquela Câmara Municipal. De ter um cristão, né? Na Câmara. Na verdade, Deus foi tão bom com Ibirité que nós temos vários cristãos dentro da Câmara de Ibirité. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Inclusive nos vereadores. Nós temos vereadores em Ibirité, todos são maravilhosos comigo, todos me tratam com o maior carinho, todos nos respeitam gratuitamente. Mas alguns têm a mesma doutrina nossa, mesmo desejo de Deus e são evangélicos e defendem a causa evangélica. Hoje, como houve a pandemia, esses mesmos vereadores evangélicos fizeram uma lei decretando
a igreja de utilidade essencial em Birité. Aleluia. Ou seja, não se fecha mais a igreja em Birité. Eita glória. Isso tem que Então, ser tem expandido, uma lei, pastor. tem uma lei municipal, inclusive é a autoria do vereador Dimas Ramos, irmão em Cristo, servo de Deus, meu amigo. Então, muito tem sido feito, mas a barreira existe. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os espíritos e potestades do ar. Quando o cidadão que se torna um vereador ou um deputado estadual, federal, lembra disso e carrega isso, ele vai entender que quem toca no coração do rei e quem toca nos corações é o Espírito Santo de Deus. Exatamente. Então, não tem demônio que resiste ao poder de Deus. Tem adversidade, tem luta, tem oposição. Geralmente a oposição é a maioria e ganha e aquele negócio todo. Mas a gente acaba vencendo, porque o bem sempre vence o mal. E lembra do culto que tem todo mês. Nós oramos na cadeira de cada vereador. Todo mês. Colocamos as mãos, ungimos a cadeira num ato profético. Nós fizemos ato profético dentro da Câmara Municipal, na cidade, na prefeitura, na Praça do Duval de Barros, orando pela cidade. Ou seja, hoje não tem um lugar público em Birité que nós não oramos e não consagramos. Isso é muito importante, porque aonde, né, a igreja chega, onde a igreja põe as mãos, a Bíblia diz que onde nós colocarmos a nossa mão, abençoado é. Aonde nós entrarmos, tomaremos como herança. Eu acho que isso aí é importante, você trazer esse ato profético para a cidade, para as pessoas entenderem que aquela cidade sim é regida pelo Espírito Santo, é regida por Jesus. E nós somos aqueles, né, que iremos levantar a nossa voz, que seja no podcast, que seja no Copib, que seja na Câmara Municipal de Birité. Nós iremos proclamar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele também pode ser o Senhor dessa nação. E é isso que nós queremos implantar na mente de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, que Jesus, Ele é o único, Ele não é uma opção, Ele é o único caminho que vai nos levar para um caminho de paz e crescimento juntamente com Ele. Pastor, eu vi que o senhor comentou aí a respeito, né, do culto na Câmara. Vocês passam isso na internet, Sim, divulgam, tem live. Explica pra gente como é que funciona lá. A gente costuma gravar, né? Grava alguns vídeos, divulga, mas a gente coloca nas redes sociais o convite. É toda primeira sexta-feira do mês. E é disponibilizado no 20 horas. Facebook, no Também, Instagram. Facebook, Instagram. E então, pessoal, a gente vai deixar aqui toda a descrição do Facebook do pastor, do Copib, tudo onde você consegue alcançar esse conteúdo. Talvez você aí está assistindo agora e queimou no seu coração em ajudar esse projeto, em beneficiar ou financiar de alguma forma, que seja em oração, que seja em recursos, que você também queira absorver essas informações estabelecidas aqui nessa mesa e que você também possa alcançar a vida de muitas pessoas, como o Copib tem feito através da vida do pastor. A gente vai deixar todas as redes sociais, todas as informações para que esse trabalho, esse bom trabalho pelo reino também seja expandido. Então ajuda a gente entrando lá no Instagram dele, no Facebook, compartilhando, para que o reino de Deus seja expandido através desse bom exemplo que o Senhor tem se tornado em Ibirité e aonde o Senhor convive. Pastor, a gente vai deixar aqui o seu emblema do Copib. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como alcançar as redes sociais, aonde estão os recursos, falasse o telefone do senhor, para as pessoas também alcançar. Na verdade, me parece que vocês vão deixar escrito. Vamos deixar também. O nosso telefone. Copib, você clica lá, Copib Oficial de Ibirité, e vai aparecer lá no Facebook. E o meu é julio.neri, e o meu Instagram é @julio.neri26. Mas eu creio que vocês colocando aí vai ter como o ouvinte, o telespectador, acessar nossas redes sociais. É isso aí. Top, cara. E que Obrigado. Muito feliz, que esse conteúdo possa alcançar os seus corações, que possa abrir os olhos de muitas pessoas, que tudo que foi trazido aqui possa ser alcançado nos seus corações, né? Nós estamos aqui encerrando, né? Mas graças a Deus eu creio que foi um conteúdo poderoso, Rony. Poderoso, pastor. É onde vai quebrar, né? Barreiras e vai alcançar corações. E eu tenho certeza que tudo que foi derramado sobre essa mesa aqui
chegou no coração das pessoas, sei lá, um incentivo a também contribuir para o reino, a gastar a sua vida. E eu gostaria que o senhor desse as considerações finais aí, agradecendo tantas pessoas que te ajudam lá no projeto e deixando já nós também agradecendo ao senhor pela presença que o senhor nos trouxe aqui. Bom, eu quero, claro que primeiro agradecer a Deus pela oportunidade. Segundo é pedir oração e oração pela minha vida, porque eu tenho ciência que não é o Júlio, é o Espírito Santo de Deus, que é Deus que está realizando. O dia que eu achar que sou eu, acabou o COPIB, acabou o reino, acabou a obra. Eu quero agradecer a todos. Eu não vou citar nome, mas eu quero agradecer a todos que, indireto ou indiretamente, têm contribuído. E deixar um recado, um lembrete. Lembra que eu falei do coronel, que é irmão em Cristo e meu amigo. Nosso próximo passo é levar isso para o estado de Minas Gerais todo, em nome de Jesus. Quero te agradecer vocês, parabenizar pelo programa maravilhoso, fantástico. E eu estou aí para somar, estou aí para caminhar junto, estou aí para ser servo de vocês. Deus abençoe mesmo, de coração. Para finalizar, eu quero deixar um versículo com vocês, 1 Coríntios 9,16, que diz assim, ó: Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois é-me imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, isto que nós estamos trazendo aqui é o evangelho. E ai de nós se não pregarmos. Exatamente. Ficamos por aqui. Nós agradecemos a presença de você que nos acompanhou até agora. Foi muito genuíno aquilo que foi trago aqui nessa mesa, que esse conteúdo possa ter alcançado o seu coração e que você possa ter sido abençoado em nome de Jesus. E gostaria de deixar com vocês um pega essa nesse dia. Quando nós fechamos a porta do medo, se abre a porta da oportunidade. Aproveite a oportunidade que o Senhor tem te dado. Tamo junto? Pega essa. Pega essa. E até o próximo.